Eu convido vocês a assistirem Luciano Bravo com a palestra Crédito Internacional, a solução definitiva para a expansão da cadeia produtiva brasileira. Quando olhamos para o Brasil, é inevitável enxergar um gigante. Potência do agro, alimenta 10% do mundo, líder de produção em soja, café, açúcar, laranja, carne bovina e de frango. Temos a maior área agrícola para expandir sem desmatamento. 12% da água doce do planeta está em nosso território e somos o 7º maior produtor de petróleo. Por esses e outros motivos, o Brasil é hoje o 2º maior destino de investimento estrangeiro direto do mundo. Mas com toda essa riqueza, quanto será que a gente cresceu nos últimos 30 anos? A resposta é 0,6%. A indústria caiu de mais de 30% para só 12% do PIB. O agronegócio brasileiro, a maior crise da última década. Juros de 20% ao ano, cortando pela raiz a liquidez da safra e empurrando o setor para o maior ciclo de dívida da história. No real estate, o quadro é semelhante. Só esse ano, 60% dos lançamentos imobiliários foram cancelados ou adiados. Mas enquanto o Brasil está travado, sem conseguir crescer, existe menos de 1% das empresas do Brasil que produz mais de 1/3 da riqueza do país. E você sabe o que esses 1% têm que os outros 99% não têm? Acesso a crédito internacional. E isso não é de agora. Lá atrás, em 1852, quando não tinha nem sistema financeiro, Barão de Mauá buscou capital lá fora para financiar as primeiras ferrovias, bancos e indústrias, dando início ao primeiro ciclo de industrialização do Brasil. Ou seja, o Brasil só acelerou de verdade quando se conectou ao capital do mundo. A Egea, empresa de saneamento básico, acessou o crédito internacional em 2017. A receita dela saltou de 2 bilhões para 16 bilhões. Ela cresceu 629% em um ciclo de apenas 5 anos após a internacionalização. E a pergunta é, se deu tão certo onde teve estrutura internacional, por que não replicar essa mesma estrutura aonde falta no Brasil? É por este propósito que Luciano Bravo fundou o ecossistema ACI. 3 pilares, uma única estrutura. A inteligência comercial é a empresa que estrutura e executa as operações de crédito internacional no Brasil. Com mais de 900 milhões de dólares aprovados e mais de 10 anos de experiência, toda essa prática é ensinada dentro da Luminis, a base educacional do ecossistema. E a CTG, Cessão Temporária de Garantia, é um modelo da operação que permite um imóvel de grande porte levantar capital internacional para realizar um projeto de expansão. A ponte entre o empresário do Brasil e os bilhões de dólares disponíveis existe. E ela se chama ACI. São 3 bilhões de dólares disponíveis em investimento para o Brasil através do nosso ecossistema. Assim como o Barão de Mauá fez lá em 1852, Luciano Bravo está fazendo agora, no século XXI, levando o capital que transforma o tamanho do empresário para mudar o futuro das empresas no Brasil. Esse Brasil gigante em números já está aqui, porque o empresário que decide crescer não espera mais, ele se internacionaliza. Ecossistema ACI, a engenharia que transforma o tamanho do empresário brasileiro. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Luciano Bravo. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho que a gente criou para vocês, um videozinho muito legal. Ali você tem uma ideia do propósito do nosso trabalho. Eu quero, antes de tudo, dedicar essa palestra a Deus, à minha família e à família de todos os profissionais e empresários e cidadãos brasileiros que querem prosperidade, que querem ter uma mansão, querem ter o seu Porsche, querem ter sua lancha, querem poder viajar para fora, querem que uma empresa fique com 10 a 30% do faturamento como lucro líquido, que uma construtora possa construir um prédio de 300 milhões e pôr 90 milhões de lucro líquido no bolso, ou pelo menos 60 milhões, né? Que uma fábrica que fatura 500 milhões por ano, o dono dela, os acionistas, coloquem 50 milhões de reais no bolso em lucro líquido. É o merecido, é o justo para o empresário, e somente assim a sociedade vai ganhar melhor, advogados, contadores, economistas, todo mundo vai ganhar melhor, somente se o empresário ganhar melhor. Senão ninguém vai ganhar. E o que a gente vai falar aqui só depende da gente. Não depende de governo e nem depende de Banco Brasileiro. Depende de você entender que isso funciona muito bem em 19 mil empresas
que respondem por 33% do PIB e por que não para você, né? Bom, pessoal, o nosso ecossistema, ele é composto, né, nesse slide por 3 diretores nossos, tá bom? Nós temos o José Carlos Barbará, que é o nosso ligado mais à área educacional, à área nossa de formação profissional, conectando o nosso trabalho lá na Suíça, né, para, obviamente, intercâmbio. Eu que cuido da parte das operações, né, junto com o Barbará e com o Evilásio. E o Evilásio é o nosso CEO responsável por todas as operações de crédito no Brasil e também toda a rede nossa de parceiros, tá? E começando no cenário do Brasil, né? Infelizmente, não podemos esperar um ano fácil para o empresário. Não podemos. O brasileiro terá um ano péssimo. E aqui estão os números, né? O Banco do Brasil renegocia 35 bi em dívidas rurais. Só entendendo que os imóveis por trás dessas dívidas chegam a 10 vezes o valor da dívida. 10 vezes. Então, se executar uma dívida dessa aí, praticamente todo mundo perde as fazendas, né? E o setor de construção civil, crescimento lento. Crédito total atingiu 49%, ou seja, o crédito pessoal está quase 50% ao ano. E, obviamente, você tem um crescimento menor, do crédito no Brasil, porque, obviamente, está todo mundo arrepiado para dar crédito para alguém. Então, ninguém quer pôr a mão no bolso, né? E aí as recuperações judiciais explodiram, né? Recuperação judicial explodiu. Nesse slide você vê que as RJs, o ano passado, foram 3 mil, tá? E em 2026 ela se aproxima de 3,4 mil, tá bom? Ali no indicador você vê que empresas inadimplentes, tá bom? Você tem ali um aumento de 7,2 para 7,8 e no fim famílias inadimplentes. Então você vê que nesse slide da recuperação judicial você percebe que o cenário não é bom e que nós brasileiros temos que fazer alguma coisa que não dependa exclusivamente de uma solução no Brasil, porque aqui não tem, né? E aí você vê o ranking de quem vem puxando a ponta em recuperação judicial: serviço, indústria e comércio. Isso é muito ruim, porque a maioria dessas empresas que pedem recuperação judicial, elas têm jeito. Elas têm muito mais patrimônio do que dívida. Por exemplo, ela pede RJ por uma dívida de 30 milhões e tem 300 milhões em patrimônio dentro dela. Então, é como dizer que você acaba praticando eutanásia numa pessoa que tem 90% de chance de viver e 10% de morrer. Aí você aplica a eutanásia nela, você mata ela. Então, as empresas têm condição de respirar, se elas se captarem no crédito internacional, saindo desses juros no Brasil de 30% ao ano, né? E as altas de juros, você vê taxas elevadas, você vê leilões para tudo quanto é lado, porque o índice de recuperação de imóvel está altíssimo, e você vê, obviamente, os juros, né, levando à falência milhares de empresas por mês, não é por dia. No Brasil, fecha 2 empresas por minuto, né? E aí você compara a raiz do problema, né? Crédito brasileiro, crédito internacional. Você olha na esquerda, crédito brasileiro, 18% a 30% ao ano, juros compostos, 6 a 12 meses para pagar na maioria das vezes, 20% a 30% do faturamento em crédito, quer dizer, uma ninharia, concentrado em 5 bancos e exige capacidade de pagamento presente e livre de restrição. Praticamente, né, você tem que ser perfeito. E o cenário internacional, taxa de 7% a 12% ao ano, juros simples, prazo de 6 a 15 anos entre carência e amortização, de 50% a 250% do faturamento em crédito, isento de tributação por causa da Lei 14.286, entra pelo mesmo caminho que entra o dinheiro de grandes empresas e bancos, tem mais de 4 mil investidores do lado de fora esperando para dar dinheiro para nós, e o Project Finance estrutura toda a operação do cliente, reperfilando a dívida sobre o empreendimento e não sobre a sua receita, como é feito aqui. Então, está bem claro por que nós temos que fazer isso, né? E quais são os 3 sintomas constatáveis? O Brasil cresceu apenas 2,7% nos últimos 30 anos. A Índia cresceu 11,4%. Então, sinceramente, fomos ridículos no crescimento. Temos que mudar isso. Temos que mudar isso pelo canal empresarial.
Desindustrialização. Nós somos um raro caso de desindustrialização acelerada. Só que o problema não é só no Brasil, o problema é do México para baixo. Os conjuntos dos países da América Latina transferem 680 bilhões de dólares por ano para países ricos, porque não tem cadeia produtiva. Nós podemos resolver nosso problema, né? E 6.581 empresas pediram RJ nos últimos 5 anos. Eu tenho um estudo no final que eu vou mostrar que se a gente tivesse pego 1/3 dessas empresas e colocado no crédito internacional, vocês vão conhecer qual é o Brasil que teríamos. E qual é a ponte para o crédito internacional, né? A ponte para o crédito internacional é muito simples. Você tem, nesse slide, o Brasil aqui, né, à sua esquerda, risco de recuperação judicial, pleno, né? O que você faz? Você abre uma estrutura jurídica corporativa financeira fora do Brasil, que a gente chama de SPC, faz uma primeira captação de 5 a 50 milhões de dólares utilizando o imóvel. Então, é totalmente descomplicado, porque você não precisa ter projeto, nada disso, não precisa ter balanço auditado, nada disso. Com este dinheiro, ou seja, com o dinheiro que você capta ali, 10 milhões de dólares, 80% você põe no seu negócio e taca o pau, corre, e 20% você investe na melhoria do projeto financeiro disso. Por exemplo, você tem uma indústria que fatura 300 milhões, precisa de 300 milhões para dobrar ela, e ela faturar 1 bi. Tu vai pegar do primeiro dinheiro, 80% tu põe, começa a trabalhar, e 20% a gente estrutura um projeto internacional para captar dinheiro. E aí vem o último passo. Você capta o dinheiro, paga a dívida que está sobre o imóvel, tira ele fora, põe 100% do dinheiro no empreendimento, pondo o empreendimento como garantia. Como se fosse um CRI, um CRA, uma debenture. Só que lá fora o esquema é outro. Então, é isso que a gente faz. É um processo bem simples que toda empresa pode fazer de faturamento de 50 milhões de reais para cima, né? E a nossa estrutura é completa. A gente tem uma estrutura, hoje nós somos o único ecossistema de crédito que ensina, forma e opera a linha de crédito para países emergentes. Do México para baixo não existe nem sequer a cultura da internacionalização. Eles sofrem a mesma coisa que a gente e sequer sabem a solução. A gente já sabe, né? E o único sistema de crédito que ele capta dinheiro europeu e americano para mandar para cá. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o que tem que ser feito, pegar o dinheiro de fora e pôr aqui dentro. Quando a gente faz isso, adivinha o que acontece com essa empresa? Ela se torna 15 a 20 vezes mais produtiva. Então é como se desse uma vitamina, né? A inteligência comercial é a empresa que estrutura as operações, tá? Então nesse slide aqui da inteligência comercial, a gente estrutura as operações, tá bom? Que é a parte, nós temos hoje 400 milhões de dólares em operações imobiliárias disponíveis para o mercado e mais 2 bilhões de euros para operações de tickets maiores ou project finance. Então, o dinheiro tem, né? A internacionalização, nesse slide, ela é o conjunto de ações que torna a tua empresa ter maior liquidez, maior crescimento e maior produtividade. Tudo que o empresário precisa, ou seja, você vai ficar com a sua empresa 20 anos e quando você resolver parar a sua empresa, você tem no seu caixa, se a sua empresa faturava 200 milhões, em 20 anos, quando você parar, você vai ter no seu caixa 200 milhões, porque você vai ganhar 10% ao ano. Se você economizar e fizer o trabalho disso, você vai ter 200, tem a 100 milhões. Hoje o empresário quer parar a empresa e não tem como parar. O hard lender é o processo que te introduz, é a operação imobiliária, e o project finance é a que estrutura e alonga a dívida. Isso é no mundo todo igual, não tem diferença. A CTG é o processo que utiliza o imóvel como uma alavanca financeira. É um péssimo negócio você dar o seu imóvel para um banco no Brasil. E eu vou explicar por quê. Se você hoje tem um terreno urbano e quer incorporar um shopping e esse terreno vale 200 milhões, ou você tem um imóvel, uma fazenda, se você der ele para o banco vai te dar tipo 10 a 20% dele em dinheiro. E ele não vai te dar uma nova linha de crédito. Então, tu vai pegar o dinheiro, vai se endividar e se você não for bem com esse dinheiro, você perde. A CTG não. A CTG usa o teu imóvel para dar um dinheiro e esse dinheiro estrutura o teu ativo para receber dinheiro direto no projeto, não dependendo só da área. Então, um terreno de 200 milhões pode fazer você no final captar 500 milhões, 600 milhões, porque aí envolve o teu negócio e não só o teu terreno. E a Joy Venture é isso que está nesse slide, é isso que a CTG propõe. Vamos olhar pelo desenho de baixo, que é igual ao de cima. Juntamos um cliente que tem estrutura financeira e um que tem garantia imobiliária, eles fazem uma operação em conjunto, dali eles se separam, que aí eles voltam à condição original, cada um deles põe 80% do dinheiro na obra e 20% no projeto.
capta o crédito final, reingressa esse crédito final para a obra, ou seja, tem 100% de financiamento garantido e quita a operação anterior, liberando o terreno. Esse é o modelo de Project Finance que a gente desenvolveu e é onde a gente tem 2 bilhões de euros para fazer. Só precisamos que o empresário entenda que é mais útil usar o imóvel para ser internacional do que dar para o banco perder, né? A Luminis Educacional é uma empresa criada para pegar todo esse nosso conhecimento. Eu sou empresário, né? Eu não venho do setor financeiro, eu sou empresário. E eu peguei todo esse conhecimento e transformei isso numa unidade educacional para que gerações de brasileiros aprendam, né? Eu deveria saber disso lá em 1995, abri minha empresa em 93, mas eu vim descobrir em 2012 e vocês estão sabendo em 2025, 26, desculpa. Então, você entende, a gente tem que informar todo mundo disso, ou seja, nós temos que ter mais empresas internacionalizadas para ter muito mais milionário no Brasil e o Brasil crescer como os Estados Unidos. E por fim, a Luminis ela tem conexão já com cursos direto na Suíça, né? Então a gente tem cursos de AgriX, programa de Project Finance e também a parte de luxo. Então, além dos nossos cursos, nós também distribuímos luxo, tecnologia do agro e Project Finance internacional. E a nossa plataforma foi feita exclusivamente para nós, então essa plataforma personalizada, nós criamos tudo, né, do zero, até porque o crédito internacional, ele não tem conteúdo. Se você quer ser um corretor de imóvel, você vai lá e estuda a corretagem de imóvel. Se você quer ser um contador, se você quer ser um agente de crédito internacional e captar dinheiro fora do Brasil, ninguém sabe fazer isso, ninguém sabia, né? Então nós montamos todo esse processo ensinando as pessoas. Então você tem o nível 1, que é de agente de crédito, o nível 2, que é de gestor de crédito internacional, e o MBA, que você vai lá fazer imersão para aprender como pega o dinheiro de lá e põe aqui, né? E por fim, nós estamos chegando ao fim, então nós temos um estudo de impacto, né? Lembra lá atrás que eu falei que foram 6.856 empresas que pediram RJ? Nesse slide do estudo de impacto, você vai perceber o seguinte: se apenas 2.500 empresas brasileiras, transportadoras, processadoras de grão, construtoras, incorporadoras, geradoras de energia, empresas que fazem projeto de valorização de resíduo, 2.500 delas tivessem se internacionalizado, como fez, por exemplo, o Agibank. Viu o Agibank? Ele foi para fora e estourou, o Agibank estourou. Por quê? Porque lá tem dinheiro abundante, tu paga pouco e o cara te dá muito dinheiro. Entendeu? Então, é isso. A Agibank, até uma empresa em RJ, como a Gol, ela captou dinheiro nos Estados Unidos em RJ, confessando dívida a 14,25. Aqui no Brasil, o agro está captando a 19 com nome limpo. Nome limpo. Então, é isso que é complicado. E esse estudo mostra isso, pessoal. O em verdinho é se as 2.500 empresas tivessem internacionalizado. Dá uma olhadinha no PIB. É acachapante. É a mesma coisa dizer que em 5 anos o Brasil vai crescer, se a gente não fizer nada, o Brasil vai crescer 9,1% de 2026 a 2030. Mas se tiver o crédito internacional em apenas 2.500 empresas, 30%. Ou seja, 5%, aliás, 6% ao ano, PIB chinês, sem depender de governo, sem depender de banco. Só do empresário que vai lá, como fez Wesley Batista, como fez Cutrale, como fez Votorantim, Barão de Mauá, e aí vai. Agibank, e lá fora pegar o dinheiro e pôr aqui. Segundo, participação da indústria no PIB. Praticamente é uma forquilha, né? Você vê, é uma queda sem fim da indústria, e isso o agro vai para o mesmo caminho, a gente sabe disso, e se entrar na internacionalização, olha a indústria. Esse país tinha que ter muita indústria aqui dentro. Muita, entregando alimento acabado, pronto, peça tecnológica, grafeno para processado, ouro, diamante, pedra preciosa, lente para satélite. Nós podemos fazer tudo aqui, tudo. E o dinheiro eles emprestam. E a geração de emprego formal, gigantesca. Eu digo que hoje, um bom contador, ele ganha no Brasil 15 mil por mês. Um bom advogado no Brasil ganha 30 mil por mês. Um advogado desse deveria estar ganhando hoje no Brasil uns 200 mil por mês. Um bom contador, ele deveria estar ganhando uns 150, 200 mil por mês. Um economista, ele deveria estar ganhando uns 500 mil por mês. Porque é isso que tem que receber, porque o mercado tem espaço para isso.
Só que esse dinheiro, infelizmente, não fica na mão do empresário e nunca vai chegar na tua mão. Então, o que a gente tem que fazer é, em vez de dar um lucro de 20% para os outros, vamos dar de 15% para as indústrias. A solução está aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe o Brasil e fico aqui com os nossos amigos. Legal, Luciano, eu estava falando assim, sensacional o projeto que você criou, uma oportunidade imensa para as empresas, para os empresários, realmente. E assim, como, né? Como sensibilizar? A pergunta é como sensibilizar esses empresários para entenderem mesmo que tem aí uma grande oportunidade para poder estar captando esse dinheiro lá de fora. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado, Mário, aí, pela palestra muito boa com vocês. Só há um jeito de sensibilizar as pessoas, é mostrar para elas como fazer certo. É o que a gente está fazendo, entendeu? Nós sabemos que o nosso movimento é para mudar o sistema de investimento da cadeia produtiva, né? Ele ser misto, um pouco aqui dentro, um pouco lá fora. Hoje é praticamente tudo aqui dentro e um pouquinho lá fora. Então a gente tem que mudar isso. E isso, obviamente, acontece quando as pessoas começam a perder muito e olham que poderiam perder menos. E aí a educação muda tudo, porque da mesma maneira, Mário, que um dia, né, as mulheres não tiveram nenhum tipo de autonomia e não podiam fazer nada, e aos poucos elas foram ocupando os lugares, e hoje são presidentes, são CFOs. O empresário brasileiro, que é homem e mulher também, são os dois, vai encontrar o caminho. Alguns deles vão tomar atitude, porque são 1.280.000 empresários que podem fazer. Eu acredito que pelo menos, Mauro, 0,5% disso vai fazer. E quando 0,5% fazer, pega fogo. Perfeito. Nós temos um comentário aqui bem interessante do Luiz Coelho. Primeiro, boa noite. É a oportunidade singular que o empresário brasileiro tem para salvar sua empresa sem a necessidade de passar por instituição financeira, ou seja, vai direto ao fundo via ACI. Comenta mais um pouquinho. Eu sei que na palestra você comentou isso, né? A diferença de juros, né? A diferença do processo de pegar dinheiro aqui no Brasil ou essa grande oportunidade que você está trazendo para os empresários. Mauro, assim, são duas coisas muito importantes, né? Primeiro é o entendimento do que a gente percebe o que é o crédito. O crédito ele é composto de 3 partes: volume, taxa e prazo, tá bom? Volume tá igual comida, né? Volume, qualidade e tipo. Então, você no Brasil você tem pouco volume. Esse é o principal problema. Você não chega a mais de 20% de faturamento em crédito. Você tem um custo alto e você tem uma taxa curta. Quando você muda isso para um prazo longo, por exemplo, de 7 a 9% ao ano, e um prazo de 6 a 15 anos, o que acontece é assim, uma construção que ia te deixar no bolso, uma construção de 100 milhões, que ia te deixar no bolso 3, 4 milhões, ela te deixa 20 milhões a 30 milhões. Então tu começa a ver que está sobrando dinheiro. E isso eu te dou como exemplo um construtor aqui de Santos, que é o senhor Armênio, que já morreu, né? Eu vou ter que falar dele. Ele é da construtora Mendes. Esse camarada fez os maiores prédios da minha região, os maiores shoppings, as coisas assim de luxo. E ele era um cara que não precisava de dinheiro. E depois descobriu que ele fazia venda do sistema dele para investidores europeus, captando dinheiro barato. Imagina, o cara com dinheiro com conta para fazer a obra à vista. Ele pagava todo mundo lá embaixo, construía mais rápido, só vendia quando inaugurava e rebentava de ganhar dinheiro. Com isso, ele tem os maiores empreendimentos da minha cidade fazendo negócio que qualquer empresário brasileiro pode fazer. Qualquer um pode. Não é só o Armênio. E nós estamos aqui para provar isso, né? Com certeza. O Mário vai comentar, depois eu quero finalizar, né? Eu sei que você vai participar de um evento aqui em São Paulo, dia 2 de maio, mas deixa o Mário comentar e eu quero finalizar com você fazer um convite para esse evento. Mário, por favor. Luciano, boa noite, bem-vindo, meu amigo, prazer em revê-lo. E deixa eu contar para você, Mauro, e aqueles que nos assistem hoje, eu recebi, até curiosidade, eu recebi do banco que eu opero, não vou falar o nome dele, uma oferta de crédito. E
eles falaram assim, dependendo do imóvel que você tem, nós vamos dar um crédito X. Eu coloquei lá um valor aleatório, o valor de uma propriedade de 1,5 milhão. E aí já saiu na calculadora lá, com esse valor de 1,5 milhão, nós conseguimos liberar um crédito para você de R$800 mil. Então, é 55% que ele está oferecendo do valor do meu imóvel. E para parcelar isso em 30 anos, com juros altíssimos, e que nesses 30 anos eu vou ter pago não 800 mil, mas eu vou pagar 3,2 milhões. E então eles prendem meu imóvel, eles oferecem metade do valor dele, e ainda me prendem financeiramente por 30 anos, para pagar 4 vezes mais o valor que eles me ofereceram. Então, eu até conversei, mandei até para minha esposa, e falei, é isso que o nosso banco oferece para a gente. Essa camisa de força que essas pessoas oferecem, com juros altos e confiscando o negócio. Basicamente é um confisco isso, né? Diferente de você ter uma garantia dessa que transforma patrimônio em liquidez, né? Olha, eu posso fazer um comentário rapidinho, Mauro? Eu cansei de ver, desculpa, eu cansei de ver cliente brasileiro, industriário e produtor rural entregar 600 milhões de garantias industriais para banco e pegar 50 milhões de reais. Aí ele depois voltou no banco, 600 milhões para pegar 50, porque eles te dão muito dinheiro porque teu terreno é pequeno e o risco é pequeno. Quando tu cresce o terreno, cai para 10%. 10, 15, 20% no máximo, tá? Isso 90% de todos os clientes é igual. Aí esse camarada pegou 50 milhões de reais com 600 milhões de garantia e aí ele precisou de mais 150, o banco não deu. Olha, eu pegaria esse mesmo cara, daria 200 milhões para ele e depois reperfilaria a dívida do complexo dele para dar para ele mais uns 800 milhões de reais. E ele pegou 50 e achou que fez um bom negócio. Então, a verdade é que o empresário vai começar a fazer conta e vai dizer, poxa, peraí, irmão, que nem tu fez, vou fazer isso. Se fosse para pegar teu terreno, te dar 800 mil e trocar os 800 mil por 5 milhões de reais alongado numa dívida, tu não faria? Menor? Faria. E 800, depois vira 5 milhões e eu te dou 7 anos para pagar num juros de 10% ao ano. Tu toparia ou não? Mas não, o cara quer pegar teu imóvel, te dar pouco dinheiro, te taxar e tu pagar 3, 4 vezes. Mas isso é porque a gente está aceitando. E eu acredito que o trabalho que a gente está fazendo aqui na Palestrantes, no Venda e Vença, é isso. Nós vamos acordar as pessoas que podem fazer e elas vão fazer. E quando elas fizerem, o Brasil vai começar a conhecer empresários que vão defender o Brasil para que ele cresça. Né? Independente de quem esteja no poder, ele tem que crescer, porque senão a pobreza se espalha e a violência vem junto. Entendeu? Parabéns, Luciano. Obrigado Você é um transformador da economia da prosperidade no país. Deus deu você uma chave para destravar e trazer prosperidade para as indústrias, para os negócios do nosso país, e que Deus te use cada vez mais para chegar às pessoas certas, para que esses recursos cheguem, para que o Brasil possa dar essa virada que tanto precisa, e que esses recursos cheguem e não fiquem travados no meio desse sistema falido que nós temos hoje no país. Muito obrigado, e vou te dizer, o dinheiro que vem de fora, meu amigo, entra mais rápido na tua conta que um Pix, e não tem problema, você pode trazer $1 bilhão para pôr no Brasil, esse país é uma maravilha, sabe? A gente pode entrar com 50 de cada vez, 100 de cada vez, 200 de cada vez, que aqui o dinheiro entra fácil. Por quê? É um dinheiro regulado, é um dinheiro do sistema financeiro. E o Brasil, ele não é um chato que fica evitando entrar, não. Se tu pegar 100 milhões de dólares, ele bota aqui dentro. Tu não vai pagar um centavo pelos 100 milhões de dólares, só pelo que tu cobrar de tu mesmo para passar o dinheiro de lá para cá. É isso que nós temos que fazer, que é o que o estrangeiro faz com a gente. Nós temos que fazer para nós. Obrigado.
Obrigado, Luciano. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.